Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é da FUVEST 2023 sobre equilíbrio químico. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é princípio de Le Chatelier e deslocamento de equilíbrio. Então vamos lá para a questão. A questão é o seguinte: o processo de transporte de oxigênio para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o oxigênio. A hemoglobina é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do oxigênio, que também pode existir na forma protonada como Hb+. O H+ é o próton. Você só tem o hidrogênio sem o elétron que ele tem, você tem praticamente o próton. Por isso que a gente chama de protonada. Dependendo da concentração de CO2, podem ocorrer a alcalose ou a acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a hemoglobina protonada gera a forma oxigenada, HBO2. Aqui é a hemoglobina protonada, aqui é a hemoglobina oxigenada. Como pode ser representado pela equação química simplificada. Então, quem leva o oxigênio para o nosso corpo é a hemoglobina. Ela se liga com o oxigênio e transporta o oxigênio pelo nosso corpo. Então aqui nós temos a hemoglobina protonada reagindo com o oxigênio. Aqui é a seta de equilíbrio químico. Esse equilíbrio pode ser deslocado para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes. E aí você forma a hemoglobina oxigenada. Esse H+ sai, o oxigênio entra no lugar do hidrogênio. E aí você fica com a hemoglobina oxigenada e libera o H+, que deixa o meio ácido. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio, devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação CO2 mais água, outra seta de equilíbrio, é uma reação de equilíbrio, ela pode favorecer tanto um lado quanto o outro, dependendo da situação, gerando H+ e o íon hidrogênio carbonato, que na verdade aqui nós temos o ácido carbônico que ele fala. Esse ácido carbônico está aqui, ó. Você teria H2, CO3. Esse cara entra aqui, aí você fica com 2 hidrogênios e você tem aqui o hidrogênio carbonato e o próton aqui, o íon hidrônio. Com base nessas informações, é correto afirmar que então, essa questão ela vai abordar o princípio de Le Chatelier, que a gente consegue deslocar o equilíbrio dependendo de como eu vou fazer essa alteração. Então, tem 3 formas de alterar o equilíbrio. Mexendo na temperatura, mexendo na pressão e mexendo nas concentrações das espécies envolvidas na reação. Nesse exercício, vai trabalhar apenas com as concentrações. Como funciona esse princípio de Le Chatelier em relação às concentrações? Se eu adiciono alguma espécie, imagina que eu estou adicionando hemoglobina protonada. Então eu vou deslocar o equilíbrio para o outro lado. Eu vou favorecer a formação de produto. Se eu adiciono H+, se eu adiciono íon hidrônio, eu desloco o equilíbrio para o lado dos reagentes. Deslocaria para esse equilíbrio para a esquerda. Essa é uma das formas. Então, se eu adiciono um composto, eu desloco o equilíbrio para o outro lado. E uma outra forma é remover alguém. Se eu retiro oxigênio do lado dos reagentes, o que vai acontecer? Esses 2 caras aqui, eles vão reagir para gerar mais oxigênio, porque eles estão vendo que está faltando oxigênio do outro lado, do lado dos reagentes. Então, essa é uma das formas. Se eu retiro alguma substância, eu desloco o equilíbrio para aquele lado. Se eu adiciono uma substância, eu desloco o equilíbrio para o outro lado, ok? E a gente vai discutir isso durante aí as questões, que é isso que ele vai cobrar. Coloquei aqui as 2 reações para a gente discutir em cima delas. Com base nessas informações, é correto afirmar que nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada.
Então ele está falando que você vai ter um excesso, ó, a concentração de oxigênio é elevada. Se a concentração de oxigênio é elevada, esse cara aqui está em excesso. Se você está tendo excesso, se você está adicionando oxigênio, como eu comentei, você desloca o equilíbrio para o outro lado, que nesse caso é o lado dos produtos. E aí quem que está do lado dos produtos? Quem que está do lado que está sendo favorecida a reação? É a hemoglobina oxigenada e não a protonada. A protonada está aqui, ela está reagindo com o oxigênio para gerar mais da oxigenada, da hemoglobina oxigenada. Então a alternativa A, ela está errada. Está errada porque ela está falando que a forma favorecida é a protonada. E na verdade, como você está adicionando o oxigênio, você desloca o equilíbrio para o outro lado. E aí você está favorecendo esse lado, mas nesse caso a hemoglobina oxigenada é que está sendo favorecida. Ok? Então, alternativa A está incorreta. Alternativa B. Nos tecidos humanos, onde é consumido O2. Então, agora é consumido. É retirado esse O2. Se você retira esse O2, você vai deslocar o equilíbrio para o lado do O2. Esses caras vão reagir para compensar a perda de O2 que está ocorrendo. E aí, vamos lá. Vamos continuar. Então, nos tecidos humanos, onde é consumido O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a oxigenada? Não, agora é o contrário. Se eu estou retirando O2, eu vou deslocar o equilíbrio do lado que eu retirei a substância. A hemoglobina oxigenada e o íon hidrônio, eles vão reagir para compensar esse oxigênio que está sendo perdido. E aí, quem que está do lado onde o equilíbrio está sendo deslocado é a hemoglobina protonada e não a oxigenada. Então, a alternativa B também incorreta. Alternativa C. Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, está expirando, está soltando CO2, está faltando CO2 agora. Uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração de CO2 no sangue diminui, ok? E nessas situações, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Então agora nós vamos ter que analisar as duas reações a partir de agora. Tá faltando esse cara está saindo na expiração. O que vai acontecer? Se eu estou tirando alguém, eu estou deslocando o equilíbrio para esse lado. Para repor esse CO2, o que vai ter que acontecer? Esse H+, esse íon hidrônio, ele vai ter que reagir com o íon hidrogênio carbonato para formar mais CO2. E aí, se esse cara está reagindo para formar esse, o que está acontecendo? Esse cara, além daqui, ele também está aqui. Como que eu consigo gerar mais dele? Eu consigo gerar mais dele. Eu consigo gerar mais dele. Essa reação acontecendo, como esse cara aqui vai estar faltando para produzir o CO2, esses dois caras vão reagir para produzir mais H+, e esse H+, vai ser usado para gerar mais CO2. Isso daqui está errado, porque a forma de hemoglobina favorecida não é a protonada, vai ser a hemoglobina oxigenada, porque eu quero repor o CO2, então esse cara vai ter que reagir com esse. Esse cara é o mesmo que vem daqui. Então, para eu produzir mais H+, para ser usado para produzir CO2, quem que vai ter que reagir? Quem que vai diminuir a concentração? Vai diminuir a concentração. A hemoglobina protonada vai reagir com o oxigênio, diminuir suas concentrações, para favorecer o lado dos produtos, e aí é onde esse H+, que vai reagir com o hidrogênio carbonato para gerar mais CO2. Não é a protonada. Aqui, o lado que vai ser favorecido vai ser a da oxigenada, e depois eu vou favorecer depois a formação de mais CO2. Então a alternativa C também está incorreta. Alternativa D. Nos tecidos humanos, onde é liberado o CO2, então é liberado, está chegando. Agora está chegando o CO2. Produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada.
Então vamos dar uma olhada. Estou chegando, está recebendo CO2. Se eu estou recebendo alguém, eu desloco o equilíbrio para o outro lado. Se eu desloquei o equilíbrio para esse lado, é porque eu estou tendo também adição de H+. Eu estou produzindo mais H+, produzindo mais H+. Se eu estou produzindo H+, eu desloco o equilíbrio para o lado dos reagentes nessa primeira equação, onde a forma favorecida é justamente a hemoglobina protonada, que nem ele comenta aqui. Então a alternativa correta é a alternativa D, onde é liberado CO2 produzido pelo metabolismo. A forma de hemoglobina favorecida é justamente a protonada, por causa de todo esse meu caminho. Alternativa E. Nos tecidos humanos, onde é liberado CO2 produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a oxigenada. Isso aqui está incorreto. A gente acabou de ver pela alternativa D. Ele pegou a alternativa D, mudou a protonada pela oxigenada. Por quê? Está sendo liberado o CO2 que veio do metabolismo. Então está entrando CO2 no tecido. Se está entrando reagente, desloco para o lado do produto. Estou formando mais H+. Se eu estou formando mais H+, é porque nessa reação está chegando mais H+. E aí eu vou deslocar o equilíbrio para o lado da hemoglobina protonada. É por isso que essa alternativa está incorreta. Ela está falando que a favorecida é a oxigenada. E, na verdade, a hemoglobina que é favorecida, quando você absorve, quando chega esse CO2 que vem do metabolismo, ele é favorecido a hemoglobina protonada. Esse é um assunto que cai muito em vestibular, deslocamento de equilíbrio cai muito. Então vale a pena pegar materiais sobre deslocamento de equilíbrio, estudar, fazer exercício, ver os outros dois tipos que não são cobrados nessa questão, que é em relação à temperatura e em relação à pressão, como esse equilíbrio é deslocado. Mas é um assunto que cai bastante mesmo sobre deslocamento de equilíbrio. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!